Evangelho do Nosso Senhor, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 20. Melhor, meus irmãos, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18. Nos encontraram? Assim nos diz, meus irmãos, as Escrituras. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Pague-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Verso 31, meus irmãos. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Irmão Tiago, um pouquinho de retorno, por favor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por nesta noite estarmos reunidos na Tua casa, te bendizermos, nos alegrarmos em Ti, louvarmos o Teu nome, Senhor. Que bênção, que alegria, podemos desfrutar de comunhão, desfrutar, Senhor, de tudo quanto tens reservado para nós aqui nesta noite. Rogo a Ti, Senhor, que possas falar conosco mais uma vez por meio da Tua palavra, Senhor, pois ela é alimento para a Tua igreja, ela é que nos garante, Pai,
o caminho de vida eterna, somos alimentados por ela, desafiados por ela, confrontados por ela, mas também consolados, animados, Senhor. Tua palavra é vida para as nossas vidas. Então, Pai, fala conosco mais uma vez, que Teu Espírito Santo use tudo aquilo quanto estudamos para a glória do louvor do Teu nome, Pai. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante mais uma vez de uma parábola do nosso Senhor. As parábolas são as histórias que o Senhor contou, né? Essas histórias tinham lições espirituais. Essas lições tinham o dever de ensinar os seus discípulos. Nós já entendemos aqui que nós não precisamos nos apegar a detalhe da parábola, a pormenores da parábola, mas entendemos que Cristo tem uma lição para trazer aos nossos corações quando Ele nos ensina por meio das parábolas. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou por meio de parábolas para atingir muitos objetivos. Eu já tenho falado com os meus irmãos aqui que o nosso Senhor, por meio de suas parábolas, Ele quis enfatizar muito como era a dinâmica do seu reino. Se nós observarmos, meus irmãos, essa parábola que nós acabamos de ler, veja aí o versículo 23, nós estamos com a Bíblia aberta no texto. O verso 23 nos diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Veja, meus irmãos, uma espécie aí de cabeçalho, o início da parábola, onde o Senhor mostra que Ele quer ensinar acerca da dinâmica do seu reino. Nós já estudamos algumas parábolas aqui que têm o objetivo de falar sobre a vinda do nosso Senhor. Então, o Senhor contou histórias, que aquela história, no final dela, tinha uma lição acerca da sua vinda. É exemplo da parábola das 10 virgens, a parábola também dos 10 talentos, que mostra, meus irmãos, um acerto de contas. Ora, as parábolas também é um excelente meio, meus irmãos, que nós temos de conhecer o caráter de Deus. Quando nós observamos as parábolas, entendemos os movimentos que cada parábola faz, e vocês já compreenderam, nós já compreendemos que muitas das vezes aqueles personagens ali querem tipificar o nosso Senhor. Como o nosso Senhor se comporta diante de situações, diante dos seus súditos, diante dos seus servos. E em outras ocasiões também as parábolas serviram para elucidar uma doutrina, uma verdade de Deus. Vou refrescar sua memória aqui. Quando Jesus foi indagado por um inquiridor, ou seja, alguém que estava desafiando ele, um doutor da lei que perguntou ao nosso Senhor: quem é o meu próximo? E o nosso Senhor ensinou a parábola do bom samaritano, explicando a doutrina do amor ao próximo, como ela deveria ser aplicada. Queridos, porém, hoje, nesta ocasião que o Senhor nos concede, nós iremos refletir nesta parábola que está aqui no Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu Mateus. Essa parábola, meus irmãos, ela tem um fator que motiva ela. Se você observar aí no texto, o versículo 15 ao versículo de número 20, nós temos aqui, meus irmãos, aquela passagem que é a passagem central da Bíblia quando nós falamos de disciplina dentro da igreja. Se você observar aí, capítulo 18, versículo 15 ao versículo de número 20, a parábola é antecedida pelo ensinamento do nosso Senhor acerca de como a igreja dele, quando eu falo igreja, é o povo que ele chamou, povo chamado para fora do mundo para viver as verdades de Deus. Capítulo 18, verso 15 ao versículo 20. Nós temos aqui, meus irmãos, como deve ser o proceder da igreja em relação a pecados que surgem no meio delas. E agora, meus irmãos, também observe que quando termina esse ensinamento do nosso Senhor, meus irmãos, aquele ensinamento que dizia assim: mas se um irmão pecar contra ti, vai e repreende ele, entre você e ele. Se ele te ouvir, você vai ganhar o irmão, mas se ele não lhe ouvir, você vai levar consigo ainda mais 2 testemunhas, para que a palavra seja confirmada. Se ele não lhe escutar, você vai dizer à igreja, e assim por diante. Os irmãos certamente lembram aí dessa passagem. E o Senhor diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. É daí, meus irmãos, desse contexto que surge o apóstolo Pedro, indagando o nosso Senhor acerca do perdão. Vamos lá, para a gente não perder aqui o fio da meada. Capítulo 18 de Mateus nós estamos, o verso 15 ao verso 20, o nosso Senhor está instruindo acerca de como deve ser
o tratamento com algum irmão nosso que cai em contradição. E no versículo 21, ou seja, após o término das instruções de Jesus acerca da disciplina na igreja, Pedro agora indaga ao nosso Senhor, querendo saber qual é o limite do perdão. Porque, irmãos, Pedro ouve o ensinamento de Jesus dizendo que deveria perdoar o irmão, que se alguém lhe ofender, você deve lá tratar com ele, que você deve levar à igreja, se caso esse irmão não queira ofertar perdão para você. E se esse irmão não se arrepender, nós não podemos considerá-lo como um cristão, como um servo de Deus, como alguém da igreja. Ele está se comportando como um gentil publicano. É daí que vem o apóstolo Pedro indagando o nosso Senhor, meus irmãos. Estamos com a Bíblia aberta aí. Veja aí o versículo 21, o versículo 22. Podemos ler o versículo 21, Mateus capítulo 18, versículo 21, versículo 22. O que é que nos diz a palavra de Deus, meus irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Então... Pronto, meus irmãos. Veja que há um tema aqui que está persistindo. Qual o tema? O perdão. Pedro ouviu Jesus ensinando acerca do perdão, da reconciliação, de como deveria ser o tratamento dentro da igreja. E agora ele quer saber do nosso Senhor qual é o limite desse perdão. Por isso Pedro se aproxima e diz: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo lhe perdoar? Aí ele coloca aqui uma conta básica, né? Até 7? Não é em vão, meus irmãos, que Pedro diz aqui, até 7 vezes. Segundo a tradição judaica, os rabinos ensinavam que todo judeu deveria conceder perdão até 3 vezes. E é curioso que Pedro coloca aqui o número 7, que também é o número da perfeição. Então Pedro está querendo impressionar o nosso Senhor, coisa que era costume de Pedro fazer. Então veja, meus irmãos, que Pedro vai dizer assim: Senhor, eu devo perdoar até 7? Ou seja, Pedro está querendo se destacar diante dos fariseus que perdoavam 3 vezes. Ele está dobrando a aposta. 6, não somente 6, mas 7 vezes. Aí certamente Jesus vai dizer o quê? Parabéns, Pedrão. 7 vezes, ó. Não só 3 como ensinam os fariseus, mas 7 vezes. Não é isso que o nosso Senhor faz. Nosso Senhor responde ele dizendo, no versículo 22, está aqui já destacado, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos testar a matemática dos irmãos? Dá quanto, irmãos, aí? 70 vezes 7? Pedro aqui faz física, né, Pedro? Tu é ligeiro nisso aí, tu vai saber na hora. Quanto, meus irmãos? 490 vezes. Você já está contando? Você tem em casa, irmãos, um caderninho? Será que você tem? Fulana, Beltrana, tá. 1 perdão, 2 perdão, 3 perdão. Percebeu que você vai perder a conta se você for colocar 490 vezes que você pediu perdão para alguém? Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui é um hipérbole, um exagero proposital para dizer: meu amigo, é feito a hipérbole que a gente usa, eu estou morrendo de fome. Jesus está dizendo, é para perdoar 70 vezes 7. Então, nosso Senhor coloca o conceito do perdão lá em cima. Meus irmãos, isso é aquilo que nós entendemos como o contexto imediato da passagem, o pano de fundo, a antessala, até a cozinha, até a parábola que a gente vai meditar aqui hoje. Então, é o contexto do perdão. Jesus ensina sobre o perdão, Pedro indaga Jesus sobre o perdão, e agora Jesus vai contar uma parábola para deixar mais claro ainda o que é o perdão segundo o conceito divino, segundo o caráter de Deus. Por isso hoje, meus irmãos, nós iremos refletir, em rápido tempo, nos 3 importantes atos desta parábola aqui, parábola conhecida como a parábola do credor incompassível. Vejamos, meus irmãos, que essa parábola tem 3 importantes momentos. Eu vou ver o primeiro, o segundo e o terceiro com vocês. Vamos para o primeiro. Versículo 23 ao versículo 27. Primeiro ato desta parábola que nós iremos refletir aqui. Por isso, o reino dos céus, verso 23, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos.
verso 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, nada tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Verso 26, meus irmãos. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, na versão árabe diz, compadecendo-se dele, mandou-o embora e fez o que, meus irmãos, aqui? Perdoou o quê? Então, ó, veja só, primeiro ato. Um certo senhor resolveu acertar as contas com seus servos. Veio um que devia 10.000 talentos, meus irmãos. E esse senhor vai ouvir, né, vai, na verdade, aplicar a justiça para esse servo. E aplicando a justiça para esse servo, o servo chora diante dele, pede que ele perdoe a dívida, que ele iria pagar essa dívida de alguma maneira. No versículo 26 diz assim: seja generoso para comigo, eu vou lhe pagar. E no versículo 27, esse que está aqui, meus irmãos, ele diz assim: o senhor daquele servo compadeceu-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Primeiro, meus irmãos, em primeiro lugar, vamos entender algumas coisas aqui dessa primeira porção da parábola. O que é que está aqui diante de nós? Nós precisamos refletir. Veja que aqui Jesus, mais uma vez, quer nos ensinar acerca do reino de Deus. E quando falamos do reino de Deus, nós estamos diante de um texto bíblico que aponta para nós uma tensão, ou seja, uma dificuldade, um problema, algo que causa reflexão na gente, que é o já e ainda não, que eu já expliquei para os irmãos aqui em outras exposições das parábolas. Nós já somos salvos, mas estamos desenvolvendo nossa salvação até o último dia de nossas vidas. Nós temos a presença de Cristo em nosso meio, pelo meio do seu Espírito Santo, mas um dia ainda iremos desfrutar dessa presença plenamente. Isso é o já e ainda não. Quando Cristo conta-nos uma parábola dizendo que o reino dos céus pode se comparar a um certo rei, ele está dizendo para nós, os seus súditos, os seus servos, aqueles que vivem o reino de Deus, que a dinâmica das suas verdades, a dinâmica com que Jesus trata o perdão, se dá dessa forma aqui. Então, meus irmãos, segure aí nas bancas, porque nós seremos desafiados e confrontados pelo rei de nossas vidas. E o rei de nossas vidas vai nos dizer como ele quer que os seus servos lidem com relação ao perdão. E aí, meus irmãos, não é João nem Maria, é Jesus que está dizendo para a gente: eu quero que seja aqui dessa forma. Então o Senhor vai estabelecer para nós aqui nesta parábola o padrão do reino dele. Como deve se proceder com relação aos seus servos, como os seus servos devem lidar com o seu Senhor. Quanto é que devia esse servo aí? Nós já observamos aqui. 10.000 talentos, meus irmãos. Foi curioso pregar essa parábola, mas no domingo passado a gente pregou a parábola dos talentos. E as parábolas do talento nos mostram que um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu quantos, meus irmãos? 5 talentos. E eu dei uma aprofundada para entender uma questão sobre os talentos. Talento, meus irmãos, por mais que a gente pense que é habilidade, mas talento naquele tempo era dinheiro, valores. E os talentos começou a ser uma medida para significar que existia uma grande quantia em dinheiro. Depois tornou-se de fato uma unidade monetária. 1 talento, posteriormente, significava 6.000 denários. Então, o denário, meus irmãos, valia para um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, tornou-se depois 1 talento, 6.000 denários. Então, imagine, se um dia do trabalhador é 1 denário, 1 talento era 6.000 denários. Era muito dinheiro, meus irmãos. Então, por isso que Jesus conta naquela parábola, deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Agora, veja que interessante,
que está diante de nós aqui uma dívida de quantos talentos, meus irmãos? Veja aí no versículo de número 24. Quantos? 10.000 talentos. Eu fui tentar fazer uma pesquisa para entender quanto seria essa dívida. E se nós fôssemos, meus irmãos, fazer a correção monetária com os valores que nós temos hoje, enfim, é quase uma conta impossível, porque naquele tempo era muito pelo peso da prata, o peso do ouro. A dívida deste servo aqui estava na casa, escute isso, na casa dos bilhões. Este servo, diante do seu senhor, quando ele deve 10.000 talentos, ele está devendo na casa dos bilhões, se a gente fosse trazer aqui, meus irmãos, para o nosso contexto. Para vocês terem uma ideia, a dívida que esse camarada tem aqui, hoje, vocês sabem, né, que a rua que é calçada em Pesqueira, a praça que é reformada em Pesqueira, é por meio do dinheiro dos nossos impostos. Quando você compra aqui no comércio, toda notinha fiscal tem uma taxinha lá, que ela é convertida para o tesouro depois manda para os municípios a verba que nós aqui fazemos por meio do nosso imposto. Mas na época do nosso Senhor, o imposto era diferente. Era cobrado logo ali na fonte. E essa quantidade de 10.000 talentos correspondia, meus irmãos, a um ano de imposto do rei Herodes, por exemplo, o Grande. Era o que o rei Herodes recebia, meus irmãos, durante um ano, em todas as províncias romanas, incluindo a Israel, incluindo as outras regiões que estavam sob o poderio de Roma. Então, dever 10.000 talentos correspondia a, basicamente, um ano de imposto de todas as províncias do povo do reinado romano. Deu para entender, meus irmãos, é o tamanho da dívida que o camarada tinha. Veja agora, meus irmãos, também, nesse primeiro momento da parábola, que há um veredito com relação à dívida que esse camarada tem. Veja aí, meus irmãos, versículo 25, o que é que nos diz? Versículo 25. Qual é o primeiro fato aqui? Não tendo ele o quê, meus irmãos? Ele não tinha como pagar. Certo? Diz o quê? Continue. Os filhos. Olha, aqui é o reino de Deus. Um servo que deve 10.000 talentos. E agora você vê a justiça sendo aplicada para uma dívida que ele não conseguia pagar. Quando o servo não consegue pagar, o Senhor ordena que ele seja vendido junto com a sua esposa, com seus filhos e todas as suas posses. Isso era, meus irmãos, uma prática comum no mundo antigo, quando o camarada devia mais do que podia. Então, qual é a justiça aqui? Ordenou o Senhor que fosse vendido quem? Ele, a mulher dele, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. A dívida do camarada era tão grande, mas tão grande, que era necessário vender todo mundo da família para poder ver se conseguiria pagar essa dívida. Veja, meus irmãos, que não é uma coisa simples. Isso aqui tem injustiça? O que é que vocês acham? Existe injustiça aqui? Era na época, meus irmãos. Hoje em dia, nós não, misericórdia, SPC e Serasa. Deve ao banco 30, 40, 50, 60, 700 mil reais, está lá o nome no Serasa. Mas na época tinha que pagar desse jeito aqui. Veja, meus irmãos, que a mulher, os filhos e ele próprio teria que ser vendido. Irmãos, é fácil isso aqui? É duro, não é verdade? E outra, nós não temos garantia de que um só senhor iria comprar a família todinha para viver junto. Aqui nós temos o que, meus irmãos? O fim da família, né? Cada um ia ser vendido de uma forma. Agora veja comigo o versículo de número 26 e 27. Há agora, nesse primeiro ato, um apelo de clemência. Veja aí, versículo 26. Vamos ler junto, meus irmãos? Cadê a voz da igreja? Então... Verso 27.
até aqui. Meus irmãos, ele só tinha uma saída: apelar. E foi o que ele fez, bonitinho aqui. Prostrou-se diante do seu Senhor em reverência, disse: Senhor, seja generoso comigo. Irmão, generoso com uma dívida desse tamanho, mas ele pediu: seja generoso comigo. É interessante que os comentaristas não conseguem decidir por que esse camarada conseguiu uma dívida desse tamanho. Certamente foi por conta de empréstimo, né? Pense num negocinho que até hoje é complicado no juro. Veja, meus irmãos, seja generoso comigo e eu te pagarei. Então, meus irmãos, o Senhor observou nesse servo uma intenção até mesmo de pagar a dívida que ele tinha. Mas era uma coisa, meus irmãos, praticamente impagável para ele. Não tinha como ele pagar essa dívida. E aí no versículo 27 nós observamos aqui que houve um apelo e um pedido de clemência, e a clemência vem. Clemência é a bondade, a misericórdia, a generosidade do seu Senhor. Veja aqui, meus irmãos, que o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe o que, irmãos? A dívida. Entendeu essa parte? Todo mundo entendeu? Veja que coisa interessante. Mas agora tem um segundo ato da parábola. Agora o jogo virou. Veja aí o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, meus irmãos, foi só passar a porta. Foi só chegar um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima. Veja o que acontece aí no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto, meus irmãos? 100 denários, meus irmãos. Isso aqui é pouca coisa demais, meus irmãos. 100 denários apenas, mas o que acontece aí? Vejamos. Pague o que você me deve. Deve muito, 100 denários. Versículo 29. Olha aí, irmãos. Versículo 31. Não, versículo 30. Ele... Percebeu agora como o jogo virou? Agora, esse servo que se humilhou, pediu por clemência, bondade, agora ele sai daquela sala e vai para um outro momento onde ele tem um conservo. Conservo é o servo do servo. Então, este servo tinha um conservo que devia para ele míseros 100 denários. E aí, meus irmãos, vocês observaram aqui comigo que a reação dele foi diferente, não é verdade? A dívida do conservo era apenas de 100 denários, algo que apenas em alguns dias de trabalho a quantia poderia ter sido levantada. 100 denários dava para ser levantado rapidamente. Só era permitir que o camarada trabalhasse. Rapidamente ele seria restituído dos 100 denários. Mas ele fez o que, irmãos? Prendeu o homem. Castigou o homem. Enquanto este servo que prendeu o conservo devia na casa dos bilhões, esse conservo que devia 100 denários, meus irmãos, seria apenas alguns reais, algumas centenas, uns 500 conto, uns 100 conto, uns 1.000 reais ele devia apenas. Veja os irmãos que o servo e o conservo, agora eu estou falando daquele que tem a dívida de 100 denários apenas, ele também pede clemência para esse seu senhor. Nós observamos isso aqui. Versículo de número 29. Veja o versículo 29, que interessante. Então, quem, meus irmãos, o seu caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Veja que coisa engraçada aqui. Jesus é muito interessante quando está ensinando. Você tem aqui, meus irmãos, a mesma coisa que o servo disse diante do seu senhor. O servo que devia 10.000 talentos, aquela quantia absurda, falou essas mesmíssimas palavras aqui e foi perdoado da dívida. Porém, o camarada que devia apenas 100 denários, disse a mesma coisa, se prostrou diante do conservo
O conservo se prostra diante do servo, mas mesmo assim, nós observamos aqui no versículo 30, qual foi o resultado? Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Você está observando aqui, meus irmãos, um perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, de bilhões, não querendo oferecer perdão para aquele que devia para ele apenas 100 denários. Lançou o camarada na prisão até que a dívida fosse paga. Trazendo para o nosso popular brasileiro nordestino, 2 pesos e 2 medidas. Foi tratado de um jeito e na hora de tratar aquele que devia também a ele, tratou de uma outra maneira. Mas não fica assim. Veja aí o versículo 31, a gente vai para a terceira cena da parábola. Vendo, pois, os seus conservos, versículo 31, o que acontecia, contristaram-se, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Versículo 32, meus irmãos. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Verso 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Verso 34. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Os verdugos aqui, meus irmãos, é o mesmo que os seus servos, os seus carrascos, os seus torturadores. Entregou aos carrascos até que se pagasse toda a dívida. Versículo 35, que aqui é o arremate, é o fechamento, que mostra para nós que essa parábola tem o intuito de nos ensinar sobre o reino de Deus. Assim também, olha, irmãos, também é do mesmo jeito, é na mesma dinâmica. Meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vamos, meus irmãos, aqui entender esse último ato da parábola. Vocês perceberam que haviam testemunhas que observaram esse tratamento do servo com seu conservo. Foi uma atitude na vista de todos. Da mesma forma, meus irmãos, que aquele servo que chegou, me perdoe, devia 10.000 talentos, todo mundo viu aquele perdão, também todo mundo viu esse que foi perdoado, sendo um carrasco com aquele que devia apenas 100 denários para ele. É um cenário, meus irmãos, de fato repugnante, que não poderia passar batido. Um homem que foi perdoado de uma dívida tão grande que não teria como pagar de forma alguma, que sua mulher, seus filhos seriam vendidos e ele mesmo seria vendido, agora ele está agindo de uma forma totalmente truculenta com aquele que devia apenas 100 denários para ele. Por isso, no versículo 31, a Bíblia nos mostra que as testemunhas viram aquela cena e levaram ao rei para que fosse tratado. Se você é ligeiro, já pegou aqui um negócio. Quando a Bíblia diz, quando o irmão pecar na congregação, na igreja, você vai até ele para tentar se reconciliar com ele. Ele não aceita o seu perdão, você não consegue ir avante. Você precisa pegar 2 testemunhas para que presencie aquela cena. E essas testemunhas observem, olhe, fulano não quis conceder perdão. As testemunhas trabalham confirmando a realidade de que aquele irmão, aquela irmã não está se comportando como um cristão, não está querendo perdoar, não está querendo andar com a sua vida conforme a palavra de Deus. Observe que da mesma forma aparecem aqui as testemunhas para colocar diante do rei, olha, aquele que o Senhor perdoou, os 10.000 talentos, agora está oprimindo aquele que lhe deve apenas 100 denários. Aquele que o Senhor perdoou a dívida, agora está humilhando aquele que lhe deve apenas 100 denários. Veja, meus irmãos, aí o papel das testemunhas. Observe também que há uma repreensão severa. O Senhor diz, servo malvado, no versículo 32, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Verso 33, não devias tu também igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Jesus está colocando este servo que não perdoou aquele que lhe devia pouca coisa na condição de um servo malvado. Veja como Jesus, irmãos, quer erradicar esse tipo de comportamento no meio da sua igreja. Veja como o Senhor estabelece quem são os servos bons e quem são os servos malvados. Veja como o Senhor mostra que houve um perdão de uma dívida tão grande e houve uma dívida tão pequenininha. Uma dívida mesquinha, pequena. E o discípulo precisa entender esta dinâmica aqui de um perdão tão grande que lhe foi concedido e de um perdão tão pequeno que ele poderia conceder para alguém. Se você observou também, meus irmãos, houve uma justiça que agora foi aplicada no couro daquele homem que devia 10.000 talentos. Versículo 34 nos diz que, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Eu pergunto para os meus irmãos aqui. O cara que foi perdoado em 10.000 talentos, agiu dessa forma com quem devia para eles apenas 100 denários. Quando ele volta e recebe agora a dura pena por ter sido tão mesquinho, por ter sido tão maldoso com aquele que devia tão pouca coisa, eu pergunto para os irmãos, existe injustiça aqui? Não existe injustiça. A justiça, desde o primeiro ato, deve 10.000 talentos, infelizmente, meu amigo, minha amiga, você vai ter que pagar. Eu vou ter que vender você, sua esposa e seus filhos. Isso é justiça. Mas foi perdoado. E agora, após ele ter agido dessa forma com seu conservo, quando as testemunhas levam o caso até ele, ao senhor desses servos, ele agora, meus irmãos, precisa aplicar duramente a sua lei. E no versículo 35, meus irmãos, Jesus está nos dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vamos, meus irmãos, agora para as aplicações desse texto para cada um de nós. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez a gente possa ter esquecido, o tempo vai passando, os anos vão se indo, né, irmãos? Na parábola dos talentos, eu fiz questão de enfatizar para esta igreja aqui, que nós somos afortunados por Deus. Nós temos muitos talentos que Deus nos dá. Nós podemos servir a Deus de muitas maneiras, nós somos afortunados por Deus. Mas também é verdade, olha a atenção do já e ainda não. Também é verdade que nós devemos muito. É importante que todo crente, quando entre por essas portas aqui na igreja do Senhor, saiba que ele não está aqui sentado porque ele é bonzinho. Não foi porque Jesus viu você lá fora e viu assim, disse que coisa maravilhosa, que coisa bela, eu vou separar para mim, para brilhar para mim lá dentro da minha casa. Não, meus irmãos, isso não é verdade. Todos nós, devemos muito diante do nosso Senhor. Essa parábola nos mostra como é o reino de Deus. Há um Senhor, dono de toda a riqueza do mundo. E nós, os seus servos, sempre estaremos em saldo negativo diante dele. Nós nunca conseguiríamos suprir toda a demanda do reino de Deus, todos os requisitos de Deus, todo o padrão da glória de Deus. O reino de Deus nos mostra que Deus, meus irmãos, para poder dar sangue e pão para você, precisou pagar um preço muito alto por mim e por você. Esse reino de Deus nos mostra que ele precisou fazer uma negociação que envolveu muito amor, perdão para nós. Ele simplesmente perdoou uma dívida que nós não tínhamos condições alguma de pagar. Quanto pagaríamos para herdar a vida eterna? Quanto pagaríamos para ter essa alegria que existe aí dentro do seu coração? Porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Quanto deveríamos pagar para termos, meus irmãos, nossas dívidas sanadas e assim desfrutarmos de todas as riquezas do reino de Deus? Por isso que Jesus diz, 10.000 talentos o camarada devia. Meus irmãos, devemos, sabe por quê? Porque existe uma desesperança todas as vezes que o homem se coloca diante de Deus. Quando nos colocamos diante de Deus, nós não temos nada para oferecer a Ele. Nós somos pior do que esse servo aqui que devia 10.000 talentos.
que é que nós temos para apresentar ao nosso Senhor? Senhor, tome minha esposa, tome meu filho. Nada disso, tem o preço que Ele pagou por nós. O preço que Ele pagou é infinitamente maior, muito mais valioso do que qualquer coisa que a gente poderia entregar na mão dEle. Se para aquele servo que devia 10 mil talentos, meus irmãos, ele iria ser um escravo, a esposa escrava e os filhos escravos, nós éramos escravos também, meus irmãos. O reino de Deus, de fato, é um reino que resgata pessoas que estão afogadas na dívida do pecado, que nós não temos como pagar de forma nenhuma. Não tem como pagar. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 23 nos diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse primeiro ponto, meus irmãos, nessa primeira aplicação, é importante que você saia daqui também com esse sentimento que você devia muito. Devia valores astronômicos, bilhões, você e eu devia. Segunda aplicação, meus irmãos, para cada um de nós. O rei das nossas vidas, o rei dono dos servos, ele resolve misericordiosamente perdoar a gente. Você viu, meus irmãos, que aquele servo, diante de uma quantia tão alta, tão absurda, de uma justiça que deveria vendê-lo, vender a esposa e vender os filhos, ele pede clemência, misericórdia ao seu Senhor. E nós já observamos aqui no texto que o Senhor daquele servo que tinha uma dívida tão alta, a Bíblia nos diz que ele move o coração dele de íntima compaixão para perdoar aquele que devia 10 mil talentos. Meus irmãos, isso é algo bem difícil, porque normalmente a gente não tolera muito quando erram conosco. Normalmente a gente quer que pague aquele que está devendo a gente. Normalmente nós queremos ser ressarcidos, nós queremos ter nossa dignidade restaurada. Se alguém disse alguma coisa de você, se alguém lhe caluniou, se alguém levantou um falso contra você, meu Deus do céu, nosso coração fica inquieto, querendo que a justiça seja feita. Mas é curioso que o rei, que tinha dignidade, que tinha honra, que poderia muito bem cobrar tintim por tintim, centavo por centavo, resolve por misericórdia perdoar uma dívida tão alta. Por isso, meus irmãos, o Senhor teve muita, mas muita misericórdia mesmo da gente. Porque essa era a nossa dívida. 10 mil talentos era pouco para aquilo que devíamos ao nosso Senhor. Os talentos, meus irmãos, essa medida aqui não consegue precisar o tamanho da nossa dívida com Deus. É importante que você e eu entendamos que nós somos este servo aqui que devia 10 mil talentos. Agora, nós somos incentivados pelo Senhor a exercer perdão também para aqueles que erram, que faltam para conosco. O segredo dessa parábola é exatamente esse. Uma vez que o Senhor, o dono de toda a riqueza, aquele que poderia cobrar tintim por tintim da nossa dívida com Ele, que poderia fazer com que o nosso corpo pagasse cada pecado que cometêssemos, agora resolve com que os seus servos sejam perdoados das suas dívidas. O seu nome seja limpo. Sua casa não seja tomada. Seu carro não seja tomado. Sua moto não seja tomada. Os seus bens estão aí com você. Agora, esse Senhor incentiva os seus servos para que façam a mesma coisa também. Por isso, os servos que são perdoados, perdoam também. Veja isso, meus irmãos. O servo devia 10 mil talentos, mas ele tinha um conservo que devia apenas 100 denários. E ele maltrata, cobra e prende. Jesus está dizendo, assim como você foi perdoado nos seus 10 mil talentos, meu filho e minha filha, quando faltarem com você também, perdoe.
O homem que foi perdoado, nós que fomos perdoados, devemos refletir, irmãos, no tamanho dessa misericórdia de Deus. Os perdoados devem perdoar. Os que recebem graça de Deus devem ser canais da misericórdia de Deus. Os que receberam perdão de Deus não podem, meus irmãos, de forma alguma sonegar o perdão para aquele seu irmão. Nunca teremos justificativas para não perdoar, pois devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou primeiro. Por isso não há escapatória para não de nós, meus irmãos. Devemos perdoar quem nos ofende, como diz a leitura do Pai Nosso, porque também fomos perdoados por Deus. Quanto é que devia o servo? 10 mil o quê, irmãos? 10 mil? Eu disse que estava na casa dos bi? Isso também mostra uma verdade para nós. Você, me perdoe, não vou pedir perdão, eu vou falar. Irmãos, ninguém nunca vai dever para você 10 mil talentos. Em outras palavras, nunca o que fizerem contra você será ou vai se equiparar com a dívida que temos diante de Deus. A dívida que nós contraímos com Deus só é paga no sangue de Jesus, no corpo de Cristo. De modo que qualquer falta que os meus irmãos tenham para comigo e que eu cometo para com eles, nunca se compara com o tamanho da dívida que foi paga em nossas vidas. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor próprio para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, devedores, que erravam para com Ele. As Escrituras também nos orientam dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Temos que ter cuidado, meus irmãos. Nosso coração precisa constantemente passar por revista diante de Deus. Porque podemos, na dinâmica de igreja, dar glória a Deus, aleluia, aqui, dizer: Senhor, que bênção ter sido perdoado, que maravilha, Senhor. Mas aqui do outro lado, ser intolerante, ter o coração fechado, um coração ingrato, um coração duro, diante de irmãos que pecam contra nós. Por isso, meus irmãos, que o Senhor, nesta noite, restaure o sentimento no coração dos seus servos, para estarem diante do seu Senhor com um coração de fato, onde Ele quer que esteja. Coração que perdoe. Por último, nós observamos aqui também nesse texto que existem as consequências da falta de perdão. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce, meus irmãos, a alegria da comunhão. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. A falta de perdão no meio de uma igreja destrói os relacionamentos, vai intoxicando o ambiente, abre feridas, corações são despedaçados, gera tristeza mútua. Uma pessoa que está repleta de mágoa contamina todo o ambiente que vive. Lembre desse ato, um perdão tão grande por uma dívida que não conseguia pagar. Aquele fato dele ter toda a família que seria vendida para cumprir-se a justiça. Agora, ele foi perdoado. Ele tem pessoas que devem a ele também, mas agora ele deve exercer perdão, porque a dívida que foi paga, que pertencia a ele, era tão grande, mas tão grande. Todas as dívidas que ele tem agora para com ele são pequenas demais. Quando recusamos, meus irmãos, perdoar alguém, estamos ofendendo a Deus e provocamos a ira de Deus, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Seu perdão foi um ato de pura graça e compaixão. O Senhor, que recebeu aquele servo para prestar conta, e ele viu a situação miserável daquele servo, que dizia assim: tenha misericórdia de mim, se compadeça de mim. O Senhor daquele servo se compadeceu e perdoou bilhões, 10 mil talentos. Aquele servo, com seu conservo, não quer perdoar 100 denários que poderia ser rapidamente restabelecido. Agora, meus irmãos, quando o Senhor, que perdoou os 10 mil talentos, soube
que aquele perdoado agiu de forma tão truculenta com seu irmão, com seu conservo, ele volta atrás e aplica-lhe a justiça de forma dura e severa. Pois é, você não quis perdoar, pois bem, perdoado não será. Vai ter que pagar tintim por tintim. E Jesus diz no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por isso, nesta noite é um excelente dia para você pedir perdão para o seu irmão. Hoje é um excelente dia de você se reaver com aquela pessoa que você está cobrando. Hoje é um excelente dia de liberar o seu coração de mágoas, de feridas. Hoje é um excelente dia para você entender que foi perdoado também. Hoje é um excelente dia de entendermos, meus irmãos, que a nossa dívida era muito alta e que qualquer problema que estivermos entre os nossos irmãos não pode se comparar com aquela dívida nossa que foi paga. Em Cristo Jesus, meus irmãos, não existe desavença, em Cristo Jesus não existe murmuração, em Cristo Jesus não existe espaço para a contenda, para o ódio, para o rancor. Não, meus irmãos, perdoamos, seguimos perdoando e iremos perdoar até os nossos últimos dias de vida aqui nessa terra. Pois o que devia muito foi perdoado. Eu poderia, meus irmãos, trazer uma ilustração. Geralmente, quando a gente passa por um problema, empatia. Vocês já ouviram falar nisso, né? Empatia. Empatia é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Você já percebeu que aqueles que já passaram por determinadas situações, que tiveram uma misericórdia de alguém, uma graça de alguém, um amor imerecido de alguém, quando chega no momento dele exercer também a mesma misericórdia, ele exerce. Trazendo um exemplo prático, meus irmãos. A gente às vezes pega essa BR-232 aqui, né? E aí às vezes pode acontecer de você ter o seu carro quebrou, você ficou aí no meio da estrada, pneu furado. E aconteceu comigo. Uma vez eu estava vindo aqui para Pesqueira e quebrou o cabo do acelerador da moto. Quebrou. O cabo do acelerador da moto quebrou. Irmãos, eu fiquei na pista aqui, ó, sem área, estava sem área, não conseguia ligar para ninguém. E eu só vendo carro passando, moto passando, carro passando, moto passando. E ninguém se compadecia de mim. Até que um abençoado aqui de Pesqueira, que trabalha na Nato, parou a moto dele. Procurou saber o que eu tinha. Eu disse qual era o problema da moto. Ele foi no vilarejo chamado lá Lagoa da Chave. Chegou lá em Lagoa da Chave, conseguiu uma chave com um camarada que morava lá. O camarada emprestou a pulso, porque ele já emprestou para outras pessoas que quebraram na pista e a chave não voltou para ele. Ele emprestou a chave. Chegou esse camarada aqui de Pesquisa, que eu não guardei o nome dele, trabalha na Nato. Chegou, irmãos, me ajudou. A gente fez uma gambiarra lá. Eu saí puxando um negocinho assim, ó, puxando o cabo do acelerador para acelerar a moto, né? Eu saí, fez uma gambiarrazinha e saí puxando até chegar em Belo Jardim. Porque eu estava mais distante de Pesqueira do que de Belo Jardim. Não foi bom eu receber a ajuda do cabo, não foi, irmão? Não foi. Foi uma benção, não foi? E agora, quando eu passar na pista e ver um cabo de uma moto lá, parado, eu vou parar também? Viram aí, irmãos, como é que é a coisa na prática? Veio aí como é o desafio? Fomos perdoados da dívida altíssima que tínhamos com o nosso Senhor Jesus. Perdoemos também. O ato que Cristo fez por nós, meus irmãos, supera qualquer problema que possamos ter aqui em nossa comunhão. Amém?